Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital, com mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. E hoje eu vou estar trazendo a Nia e o Adib Jacó, que são respectivamente a diretora de Transformação Digital América Latina e Brasil, e o Adib Jacó, que é o CEO da Bayer. Muito prazer em ter vocês aqui conosco hoje. Muito obrigado, Sérgio, colegas, prazer estar aqui. Muito prazer, Sérgio. Obrigado. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre vocês daqui a pouco, mas eu gostaria de começar já agradecendo e fazendo uma pergunta já para o Adib, que seria o seguinte: o que você poderia dizer para a gente sobre os principais drivers de negócio que levaram a Bayer e especificamente a sua divisão de negócio a iniciar essa jornada de transformação digital? Sérgio, muito obrigado. Essa é uma pergunta extremamente profunda e importante. Alguns pilares muito relevantes. Primeiro, foi o nosso intuito de levar soluções mais completas para o nosso cliente, que no caso de uma empresa farmacêutica, né, são vários clientes. É o paciente no final, né, mas é também o médico prescritor, é o pagador. Então, toda a cadeia, o ecossistema de soluções em saúde. Soluções mais completas, porque eu sempre acreditei, eu tenho quase 30 anos de indústria farmacêutica, que nosso papel não é vender uma caixinha de remédio. Nosso papel é ser um ator importante no ecossistema, né, na entrega de uma solução completa, desde o diagnóstico até, né, a convivência do doente com sua terapia e com sua patologia. Então, primeiro foi usar a transformação digital para oferecer soluções mais completas para o ecossistema de saúde. Segundo pilar, a eficiência, né? É operar uma empresa mais ágil, mais eficiente, né? Que possa entregar aí soluções, né? Com uma plataforma de custos mais razoável, né? Reduzindo burocracia, reduzindo repetições, sendo com isso mais ágil, não só mais lean, mais rápida, mas também, né, ágil e operando com custos menores, de forma para a gente poder reinvestir esse custo de novo no nosso propósito, que é a busca de soluções melhores, né, para o nosso paciente. E eu diria, finalmente, cultura. Eu acho que as pessoas também querem trabalhar numa empresa com uma cultura ágil, que está abraçando tecnologia, né, onde puder fazer sentido, operando uma empresa, em geral, mais moderna, mais ágil e mais preparada, né, para esse mundo que eu não acho que vai vir, que já estamos vivendo. Então, seriam basicamente, a meu ver, esses três pilares. Eu acho interessante isso que você está dizendo, porque, na realidade, você tem 3 ou 4 grandes drivers que levam as empresas a se transformar, né? O primeiro deles é o cliente, o segundo, muitas vezes, é a concorrência. O terceiro é um driver que raramente se fala, e eu acho interessante o que você está dizendo, que é o próprio cliente interno, né, os colaboradores da empresa, né, todo mundo quer trabalhar numa empresa que tenha desafios digitais. E essa é a primeira vez que eu ouço, né, um presidente falar, né, que é dessa preocupação com as pessoas, porque, na realidade, se você não tiver desafios suficientes, toda a mão de obra jovem, capacitada, né, empreendedora que você tem, você acaba perdendo. Então, isso acaba, eu acho que acaba virando, realmente, vocês têm toda a razão, acaba virando um driver de negócio, né? Muito interessante isso. Do ponto de vista de estruturação, né, você poderia compartilhar um pouco com a gente como que vocês se organizaram para essa jornada? Sem dúvida. E a estratégia ela tem que ser seguida, né, de um modelo organizacional para a gente executar o plano com maestria, né, e não haver aí nenhum tipo de gap. E para minha satisfação também, Sérgio, porque a gente abraçou isso aqui no Brasil de uma maneira muito sólida. Globalmente, a Bayer tomou a mesma decisão, né, realmente abraçar a transformação digital no que faz sentido. Eu brinco que ainda a gente não vende software, vende soluções em saúde, né, então a inovação não vem só da transformação digital, mas vem muito, e cada vez mais da transformação digital. Então, globalmente, agora, endereçando especificamente tua pergunta, né,
A empresa foi estruturada de forma a ter uma área interessante que a gente não chama de IT, como era clássico, né? É uma área de transformação digital, né? Totalmente dentro da divisão farmacêutica, né? Que visa, com uma ótica de negócio muito sólida, né? Mobilizar a companhia em soluções que, né, melhorem a empresa de uma maneira mais holística, como eu falei, usando tecnologia. E essa estrutura global, ela se reflete nas demais geografias. A Nia, que está conosco, né, ela é a nossa Digital Transformation para o Brasil, com uma ligação comigo, que sou o presidente da empresa, mas também, né, com essa estrutura global, para poder compartilhar boas práticas, né, pegar sinergias aí, que a gente não evite duplicar trabalho dentro da companhia, né, mas muito conectado com o que o Brasil precisa, não com o que o nosso headquarter precisa. E a Nia, por sua vez, tem uma estrutura, né, também muito conectada ao negócio de transformação digital, com conexão com todas as áreas de negócio que nós temos. Por exemplo, cardiologia, oncologia, ginecologia e por aí vai. Ou seja, é uma conexão muito sólida e visceral entre o negócio, né, e uma área um pouco mais central que oferece soluções. A nossa estrutura é um pouco interessante. A área de transformação digital senta globalmente na função de IT também. O nosso Global Head é o Bijoy Sagar, é o CIO e o CDO da companhia. Tá. E com isso a gente tem uma fusão das duas coisas na minha área. Mas a gente tem um foco aqui, o que era chamado tradicionalmente Commercial IT, né? Para uma área de Commercial IT combinado com uma área de transformação digital pura. Então, é essa ambidexteridade que o Adib estava referenciando antes, de poder trazer eficiência, mas ao mesmo tempo poder inovar e criar novas soluções para os clientes. Então, com essa visão foi desenvolvido essa área, com essa meta no final do dia. Interessante. Algumas empresas optaram por isso. Eu tive uma entrevista muito interessante com o vice-presidente da Petrobras, que está ligado. Então, embaixo dele, você tem Digital Transformation, IT, e você tem o centro de pesquisa também, porque como eles também lidam com inovação, eles juntaram tudo isso, né? Não é uma empresa do tamanho da Bayer, mas é uma empresa significativamente grande também, tem 40 mil funcionários, não é só no Brasil, né? E isso parece que funciona muito bem, porque o CIO ele consegue olhar tanto o lado de transformação, quanto também o lado da tecnologia em si. Mas eu achei interessante essa forma de vocês trabalharem, porque nem todas as empresas trabalham dessa maneira. Algumas separam a área de transformação digital totalmente da área de IT, né? E muitas vezes isso tem vantagens, mas tem desvantagens por causa da falta de integração, né? Isso depende muito das pessoas. Seguindo aqui a nossa... Talvez só pegando um pequeno gancho no teu comentário, no nosso caso, pela Bayer ser uma empresa multidivisional, né? Temos a divisão farmacêutica, a divisão de agrobusiness e de produtos de consumer health. Eu achei que foi importante, você tem um backbone de IT com infraestrutura, né? Áreas que são muito gerais. E aí você tem digital transformation servindo cada negócio. Sim. Que são negócios com alguma diferença. Sim, bastante. Né? Exato. Então, a gente tem, por exemplo, NIA trabalha puramente na divisão farmacêutica, que tem, então, essa autonomia, digamos, para buscar soluções de digital transformation para a farma. E o mesmo vale para as demais divisões. Sim. E os focos também, né? Eu acho que a autonomia e foco, né? Ela pode focar em soluções farmacêuticas e não precisa se preocupar com defensivo agrícola, né? E vice-versa, né? Eu acho que são mundos bastante grandes e distintos, né? E seguindo aqui a nossa conversa, eu queria perguntar para você, Adib, o seguinte: vocês se estruturaram de uma forma extremamente interessante, algumas multinacionais fazem dessa forma, outras não. Que resultados você poderia compartilhar com a gente que vocês já estão obtendo desse processo de transformação? Sérgio, eu vou te dar alguns exemplos ao elaborar sobre sua pergunta, também muito pertinente. E você deve ter coberto, ao longo do último ano, com colegas que estiveram aqui, a aceleração que a pandemia trouxe em tendências que já eram mais ou menos claras. E foi isso, né? Nos deparamos em março com o tsunami, né, que tinha ali chegado, e no propósito que eu te falei, se você é uma empresa que quer vender caixinha de remédio, você fica ali meio que esperando o teu lugarzinho ali na cadeia. Nós achamos que a gente tem que fazer muito mais que isso.
Então, no momento em que o paciente estava com receio de sair de casa, né, você deve ter acompanhado problema sério de subdiagnóstico, pessoas morrendo em casa, né, diagnóstico de câncer caiu com uma proporção que assusta, né, nós entendemos que nosso objetivo, né, era trabalhar ativamente no sistema, e fruto dessa postura estratégica, né, de abraçar a transformação digital dentro do nosso negócio de uma maneira muito forte, nós pudemos, num espaço de tempo muito curto, trazer para o mercado soluções que eu tenho muito orgulho de dizer que foram muito inovadoras. Por exemplo, né, explorar um pouco o e-commerce de medicamento, ou de amostra grátis, porque o médico não podia esperar o representante que estava em casa, né? Teleconsulta, você deve ter abordado um pouco. Nós fizemos parcerias com empresas que ofereciam soluções em teleconsulta, e as teleconsultas se multiplicaram, né? Você deve ter tido alguém na família, eu tive, quase todos que eu converso tiveram alguma experiência de teleconsulta. Em geral, respondendo, quer saber? Foi ótimo, né? Por que eu iria pegar meu carro, estacionamento, sala de espera? Então, investimos muito em teleconsulta. Investimos em parcerias, por exemplo, com aplicativos de mobilidade, Uber, para levar o paciente para o consultório dentro de um veículo higienizado. Então, buscamos parceria com empresas que operam, né, muito usando tecnologia. E eu te falei da cultura no início, numa cultura que essas decisões não podiam esperar 6 meses. A gente entrou no espírito, Sérgio, que tinham que ser decisões, estávamos ali em março, que eu falava para o time, em 45 dias tem que estar na rua, porque a gente não pode esperar, o paciente e o médico não podem esperar. Então, eu te diria, inovação em soluções usando transformação digital, parcerias com empresas que têm esse mindset. Por exemplo, uma empresa de aplicativo não ia querer conversar com uma buyer burocrática, que não sabe falar a língua deles, né? Espírito de velocidade e agilidade, operando como uma startup. Então, eu já vejo alguns, né, desdobramentos dessa postura e soluções usando transformação digital. E, para finalizar, te dar um dado de mercado que muito me orgulhou. Foi feita uma pesquisa com o instituto de maior relevância em pesquisa de mercado do mundo farma, que chama IQVIA, buscando receptividade dos médicos durante a pandemia. E a Bayer foi a empresa, né, dita que mais agregou valor, né, para o profissional médico durante a pandemia, né, em vários tipos de quesito. Então, também me orgulha muito, porque tudo isso que a gente colocou na rua, com agilidade, ousadia, parcerias, foi visto pelos nossos clientes. Muito interessante isso. Eu acho que, pela primeira vez, eu estou tendo uma visão de que vocês conseguiram, como resultado, uma coisa muito, muito estratégica, que é adaptar a jornada do paciente de uma forma tal que, durante a pandemia, vocês pudessem responder mais rápido a ele através de uma série de soluções em volta, né? Então, isso foi uma coisa extremamente interessante que vocês fizeram, até mesmo se a gente considerar as parcerias com o Uber, como você falou, que não necessariamente é uma questão digital, mas a filosofia digital, a filosofia transformacional está aí, que é como é que eu posso facilitar a jornada em tempos de pandemia, né? E aí você está usando o digital para fazer a teleconsulta, a telemedicina em geral, mas está usando também de outros dispositivos para facilitar a vida, né, desse paciente ou desse médico, né, que precisam trabalhar. Muito, muito bacana. Nia, o que você pode compartilhar com a gente aí de resultados tecnológicos, de algum case ou de alguma tecnologia bacana que vocês implantaram? Sim, certamente. Eu vou falar de 2 temas aqui importantes que estão em curso, que a gente está, em breve, vai ter alguns lançamentos também vindo. A gente tem um produto muito, muito baseado com esse conceito de humanizar a experiência para os nossos clientes, seja os clientes médicos, pacientes, seja quem for o cliente, a gente está muito, muito focada como organização em humanizar essa experiência. E a gente sempre fala de pôr o paciente no meio, pôr o cliente no meio, mas eu digo não no meio, mas no início, que é começar com o cliente e depois voltar para o cliente. E isso é muito crucial, e com isso a gente pensou num produto que a gente está lançando em breve, que é o que a gente chama de um one-stop shop, não é? Um lugar onde os médicos podem acessar qualquer informação médica
e informação além também, informação que toca um pouco desse lado humano de como a gente consegue ajudar a comunidade médica durante um momento de pandemia e além, considerando temas que interessam, que são além de só o básico, o que tem repetido ano por ano por ano. Então, assim, a gente traz uma forma de conseguir ajudar além. E isso é muito, muito legal. A gente está muito animado para poder trazer esse produto em breve, nas próximas semanas, já para nossos clientes, sim. E o segundo é uma jornada que a gente está montando para poder realmente digitalizar toda a jornada do paciente, ponta a ponta. A gente está pensando desde que o paciente entra no Google e pesquisa sobre uma doença, uma condição, um sintoma, até o ponto que chega um produto em casa, ou tem todo o acompanhamento para poder viabilizar o que a gente chama de touch and tech combinado, né? Que é desde os pontos de ir num consultório do médico até o ponto que quer fazer uma consulta de telemedicina, ter os pontos conectados e a experiência um pouco mais viabilizada para ressonar com o nosso propósito, né? Que é saúde para todos e fome para ninguém. E quando a gente fala desse propósito, a gente realmente quer garantir que a gente amplie acesso, considerando digital como um canal de ampliação de acesso também. Então, essa visão, para mim, é muito diferenciado, eu diria, algo muito, muito comprado por toda a organização e desde a liderança até todo mundo na organização está atrás dessa meta de humanizar as experiências dos nossos clientes. É impressionante isso. Vocês sabem que teve um profissional também de saúde, de hospital, né, que falou para mim uma coisa que eu não vou esquecer. Ele falou para mim: Sérgio, você tem a jornada do consumidor, né, onde todo mundo quer ser consumidor, todo mundo quer ser cliente, mas ninguém quer ser paciente, ninguém quer vestir roupa de paciente, né? Então, vocês têm um desafio incrível, que é transformar uma jornada de quem não quer assumir o papel de paciente na melhor jornada possível, né? Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é você repensar, como você mesma falou, que você pode agregar valor em volta do serviço básico que você presta, com informações e funcionalidades, né, baseadas em tecnologia, que vão humanizar e facilitar essa vida, né? E uma coisa... Sérgio, talvez te dar uma outra perspectiva muito interessante desse meio, que também como a transformação digital permite mudar paradigmas. Por exemplo, educação médica. Até pouco tempo era feita em congressos gigantescos, milhares de pessoas num hotel, viagem, hotelaria, né? Você faz um evento de 3 dias, vai consumir 6 dias da tua vida, entre idas e vindas. E no meio da pandemia, não podemos parar de compartilhar a educação médica, né? Melhorar o avanço científico. E embarcamos numa rotina de eventos virtuais. E aí é onde o desafio vira oportunidade. Sérgio, eventos virtuais maravilhosos. Tivemos um com 5.000 ginecologistas, palestrantes das várias geografias, online, extremamente interativo. 5.000 pessoas ficaram 1h30. Eu jamais poria 5.000 pessoas num evento. É impossível. É absolutamente impossível no Brasil. Que hotel comporta 5.000 pessoas E fizemos, foi muito bom, e aí ao longo do ano fizemos 2.000 eventos, não todos dessa envergadura, lógico, mas eventos virtuais, né, quase que diariamente, e o cliente está tendo excelente retorno. Fala, poxa, eu estou aqui no conforto da minha casa, tendo educação médica, eu levanto a mãozinha, eu faço a pergunta, o speaker de lá vai responder, eu tenho tradução simultânea, e eu não tenho nenhum tipo de preocupação de logística, né, então também... Na questão de congressos, educação médica, foi impressionante à medida que essas ferramentas evoluíam, né? Você podia ver 2 telinhas, agora você já vê 20 pessoas, você já tem tradução, a tecnologia andou junto, mas essa questão também de eventos virtuais é impressionante, e eu creio que nós jamais voltaremos para o quadrante 1, né, de eventos físicos com milhares de pessoas. Talvez uma questão híbrida, cada 3 anos, mas é impressionante a evolução aí.
Eu acho que isso é um avanço que não tem volta. Uma coisa que tem chamado muito a minha atenção também, como você falou, né, são desafios e oportunidades, você falou bem, né, das oportunidades, mas eu acho que tem um desafio em relação a isso, que a ANIA talvez deve ter encontrado soluções. Você tem médicos, né, de uma determinada faixa etária que não tem intimidade, né, com Zoom ou com outras ferramentas de videoconferência, né? E então o que você tem que fazer? Você tem que prover para todas as faixas de idade, né? E para aqueles que não querem nem interagir com a marca, porque eles querem já receber o PDF e ler tudo, né? Você tem que ter aí personas diferentes e atender tecnologicamente de forma diferente cada um desses. Tanto aquele que quer falar no telefone, né, para obter, ou que quer conversar com um demonstrador farmacêutico, até aquele que não quer falar com representante nenhum, que ele quer ler no tablet dele, no celular dele, o que está acontecendo, né? Então, eu acho que isso obriga, no caso aí, a ANIA, né, na posição dela, a buscar todas as formas de engajar esse cliente, já que você tem clientes com necessidades distintas, né? Certamente, Sérgio. E aqui a gente tem também formas de ajudar a educação dos médicos para poder ser mais fácil com tecnologias digitais. Tem muito interesse, viu? Tem muito interesse, e aqui no Brasil em particular, e na América Latina de uma forma geral, o buy-in e o uso de tecnologia por comunidade médica é muito alto. Claro que tem algumas pessoas que têm preferências mais tradicionais e tudo mais, mas aqui é uma questão de adaptação. A gente cada vez mais precisa personalizar a forma que a gente aborda nossos clientes, e isso a gente vê dessa forma, exatamente, de como a gente tenta resonar com a preferência de cada um, né, para poder garantir que a mensagem seja mais efetiva, mas também entregue na forma que resona melhor com o cliente. Isso é uma característica da nova economia que a gente está vivendo, né? O cliente, ele está no centro, o cliente é que manda, né? Ele não quer ser tratado de forma padronizada, ele quer personalização, né? Como a gente chama a cauda longa, e ele quer ser atendido numa omnicanalidade, né? E isso aplicado, inclusive, no setor fármaco, né? De remédio, né? É uma grande verdade isso. E falando em oportunidades e desafios, eu queria perguntar também para vocês, começando com a Dib, né? Quais são os principais desafios que vocês tiveram que enfrentar, né, para poder colocar essa grande engrenagem da transformação em andamento? Sérgio, então, eu diria para você, primeiro é o mindset. Eu comento, você me vê voltando algumas vezes no tema de cultura, né? E tem, né, aquelas máximas que a cultura come a estratégia no café da manhã e tudo isso. Eu acho que a cultura é extremamente básica, né, para delinear como você quer gerenciar uma companhia e engajar cada colaborador. Então, tem que ser uma cultura que proporcione a inovação, a agilidade, né, e o empreendedorismo, né? Eu gosto muito de dizer que nós temos na divisão 600 pessoas, que cada um fosse o CEO da sua área, né? E você tem que ter uma cultura que proporcione isso. O segundo foi criar, né, uma estrutura, e, como eles falam em inglês, né, put the money where the mouth is, investir em transformação digital, porque é muito fácil você fazer o arroz com feijão e transformação digital virar algo exótico, e falar, para dizer que eu estou fazendo, eu vou aqui construir algumas coisinhas. É focar, né, por exemplo, a Nia faz parte do meu time de liderança, né? Então, não é uma pessoa que reporta para alguém, ela está no time de liderança, vivendo a realidade da onde a gente quer ir, né? Então, o segundo ponto é investimento. Aí eu iria para treinamento. Você tem que engajar e treinar, eu diria essas duas palavras, engajar para as pessoas entenderem. Por exemplo, o nosso profissional de venda, né, existia algum tipo de preocupação, puxa, se eu for nessa pegada, daqui a pouco vão ter máquinas fazendo o meu trabalho. E poderia ter um tema de boicote, né, por uma questão totalmente inapropriada. Então, a gente tentou engajar todos, que nós precisamos ir por esse caminho para transformar uma empresa, né, na empresa mais preparada para oferecer melhores soluções, e você ser um profissional mais completo, porque o mundo híbrido veio para ficar. Então, o terceiro é capabilities, né, e treinamento. E o quarto, para mim, é um equilíbrio entre soluções de curto prazo e você realmente pensar em coisas disruptivas um pouquinho mais a médio prazo.
Eu acho que qualquer uma das duas que faltar, Sérgio, a gente não vai estar fazendo um bom trabalho. Se você pensar só em ir para Marte daqui 5 anos, eu estou aqui brincando, Sim. Você não vai fazer o básico para os próximos 24 meses. Se você pensar só no incremental, no marginal, você não vai pensar na disrupção lá na frente. Então, a gente tenta sempre conciliar, e aí na questão, na direção da NIA, em transformação digital, transformar talvez um pouquinho do pão com manteiga de transformação digital do amanhã, Sim. com a disrupção lá na frente, e garantir que nós vamos estar entregando ambos. Sim, com certeza. Eu acho que isso é um dos maiores desafios que as empresas estão passando, porque é muito fácil você começar a fazer sessões de design thinking e resolver problemas atuais. Certamente, Sérgio. Só complementando a visão de curto, médio e longo prazo, eu diria, além disso, é importante também o vertente quando a gente olha o grau de inovação que a gente está considerando como companhia. O incremental, o arquitetural e, por fim, o disruptivo. A gente não vai poder chegar no disruptivo amanhã facilmente para tudo, toda hora. Exatamente. Por isso é disruptivo, na verdade, certo? As companhias estão enfrentando essa dificuldade de poder achar soluções disruptivas, porque é suor, é agilidade, é perspiração, é muito trabalho, mas também é ter momentos cruciais, saindo daquela roda de fazer só a ação dia a dia, mas parar e pensar e também ter momentos de reflexão, não só de design thinking, eu diria, mas também de pensamento mais ágil, com crowdsourcing, ouvindo pessoas com ideias. Não precisa ter sessões de design thinking para tudo toda hora também. A gente consegue ser mais ágeis e mais simplificadas, eu diria, nesse sentido também. E a gente vê essa graus de inovação como um fator crítico também na forma que a gente atua na nossa companhia. Temos coisas de curto prazo, temos formas de atuação também de fomentar inovação no curto prazo, mas também fomentar inovação com bigger bets, que a gente chama de apostas maiores, né, que são algumas iniciativas onde a gente investe com foco, com intenção e com a expectativa da gente poder tentar. Se a gente errar, a gente erra, mas a gente vai tentar com foco e com esforço. A gente tem uma mantra que é valor acima de volume na nossa companhia, que é uma das maiores, eu diria, formas de poder focar todo mundo nessa direção de transformação digital. Né? Então, realmente, você tem toda a razão. Eu acho que existe o bom senso, existe um sequenciamento de projetos que você tem que ter, e eu acho que isso tem que ser fruto da estratégia e da ambição dos executivos da empresa. Eles têm que entender isso, né, que você tem que pavimentar esse caminho antes de você almejar qualquer moonshot, né, qualquer projeto que seja disruptivo, né? E a outra coisa também que me chama muita atenção é que, na minha visão, o que é verdadeiramente disruptivo não é a tecnologia, é o modelo de negócio que você cria. E a minha última pergunta para vocês, infelizmente, seria a seguinte: que lições, Adib, você poderia compartilhar com a gente, e depois na sequência a Nia, né, desse processo, né, dessa jornada que vocês ainda devem estar vivendo, né, de transformação digital? Também é uma excelente pergunta, Sérgio. Uma delas a gente conversou um pouco sobre esse tema da pandemia ter acelerado um pouco, até por necessidade, né, uma série dessas soluções. Não deixar que uma inércia, né, num mundo que a gente ainda não sabe como vai ser pós-vacinação em massa, né, nos leve, né, a um status quo, né, de tranquilidade, né, de zona de conforto. A gente, nesse período todo, aprendeu que pode operar uma empresa muito mais ousada, aberta ao erro, né, e com soluções muito mais inovadoras. Uma das lições que eu trago é continuar operando, acho que esse é um dos grandes desafios, uma empresa com essa postura, né, com essa mesma postura. A outra é seguir muito antenado. A gente tem na empresa 5 crenças culturais e uma é olhar externo, com as tendências, certo? Com o que o mercado está buscando. E ser a empresa de vanguarda e oferecer soluções. O ecossistema de saúde está mudando muito, né? Nas necessidades do paciente, hoje é uma pessoa muito mais empoderada. Ele ou ela podem até não ir olhar sobre a sua patologia, mas algum familiar vai olhar. Então, a pessoa chega no médico mais empoderada, né? Com mais, né,
aí com um grau de necessidade aí mais apurado. E-commerce, né? Você já vê a Amazon nos Estados Unidos entrando no comércio de medicamentos, né? Eu acho que no Brasil vai ser uma questão de tempo. Então, outro desafio é estar muito antenado em mudanças no ecossistema de saúde, né? Dos pagadores, dos decisores na prescrição, no empoderamento do paciente, no fluxo do medicamento na cadeia, que não necessariamente vai ser no que nós vemos hoje, e preparar a companhia para ser uma companhia de vanguarda, como eu falei, não oferecendo um remédio, mas uma solução e sendo um ator importante no ecossistema. E a transformação digital, né, as soluções tecnológicas vão seguir sendo extremamente importantes para a gente oferecer soluções melhores num ecossistema que vai estar mais refinado, né, e com mais aspirações. Né? Nia, qual é a sua visão aí sobre isso? Totalmente de acordo, Sérgio, e a gente está fazendo isso a nível global. Na verdade, a gente tem um produto, a gente investiu numa empresa chamada OneDrop a nível global, que realmente visa trazer tecnologias que viabilizam o que a gente chama de terapêuticas digitais, né, digital therapeutics, que é nada mais do que um medicamento, mas usando tecnologia digital. Como funciona isso, né, na prática? A gente está falando de um aplicativo que consegue dar um segmento, acompanhamento e mudar comportamentos das pessoas. Então, o poder disso é muito forte. Até um ponto que até pode prevenir e melhorar o tratamento em muitos sentidos. Então, por nós, essa é uma área de grande aposta a nível corporativa global e onde a gente visa trazer essa tecnologia aqui na Latam também. E certamente no Brasil, no futuro, a gente está explorando caminhos de trazer para cá também. E esse é um exemplo de como a gente está atuando, né? Sabemos que Google tem o Verily, que também trabalha com essa área de terapêuticas digitais, e a Amazon também, a Apple também estão interessados, mas eu vejo assim, tem espaço para todos quando a gente está falando de todas essas tecnologias vindo para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E se a gente consegue atuar em alguma forma além do medicamento, a gente está vivendo o nosso propósito nesse sentido. Eu acho que o Adib falou muito bem, né? Vocês não são vendedores de caixinha, né? Vocês são vendedores cada vez de soluções cada vez mais abrangentes, né? Então, eu acho que é uma coisa, assim, extremamente promissora, com certeza. Bom, gente, a gente está chegando no final, e antes de eu agradecer vocês, eu queria perguntar se vocês teriam algum comentário adicional, alguma mensagem que vocês gostariam de deixar aqui com o pessoal que está assinando aqui o canal. Sérgio, muito obrigado. Eu diria que independente do setor, mas estando operando no setor de saúde, né, a transformação digital, né, é algo extremamente crítico, né, já e será cada vez mais, né, e eu acho que é muito importante, né, você colocá-lo no centro da sua estratégia, né, e como eu comentei em alguns momentos, e conectar isso muito com a cultura da companhia. Nia, você gostaria de deixar alguma mensagem também para os nossos assinantes? Claro, se tem um último complemento ao que a Adib falou, é em relação ao mindset que poderia ter tendo escolhas. O Matthew Barzin, um diplomata americano, que falou isso, que tem o mindset onde a gente pode ter um mindset pirâmide, onde a gente pensa em pessoas como alguém que está no topo ou alguém que está no baixo, ou a gente tem um mindset de constelação, onde a gente olha as pessoas, cada um como uma estrela, que consegue contribuir para mover uma agenda. Transformação digital requer isso, porque a gente está falando de quebrar hierarquias, pensar sem barreiras, sem limites, e poder realmente usar o melhor dos talentos que existem numa companhia. Então, por mim e pela nossa organização, é crucial essa parte cultural que a gente fala tanto, porque no final, as pessoas fazem a tecnologia rodar. E de transformação digital é powered by technology. A gente não é o contrário. E realmente essa é eu diria, uma das nossas lições e aprendizagens mais fortes que podemos trazer. E com isso, eu gostaria de agradecer muitíssimo vocês pelos comentários, pela experiência aí que vocês compartilharam com a gente, foi fenomenal, fantástico. Gostaria de agradecer também ao pessoal que está assistindo a gente e lembrar mais uma vez que se você ainda não é assinante aqui do canal, por favor, considera. E mais uma vez agradecer a Nia, agradecer ao Adib aí a presença de vocês aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Um abraço. Um abraço, até logo.